Olá, olá. Antes de mais, quero agradecer este convite extraordinário da Desfrute Fest. É para mim uma honra estar aqui a representar esta comunidade vegana mundial e da língua portuguesa. Portanto, estamos do outro lado do Atlântico, mas estamos juntos, com música, também com a filosofia vegana, e é para mim um grande, grande prazer estar aqui e pronto, e contar-vos um bocadinho da minha história, de tudo. De toda a minha vida e nesta viagem que foi encontrar um caminho vegano. Portanto, meu nome é Wanda, eu tenho 40 anos, sou também DJ, sou DJ Miss Blondie, que mais daqui a um bocadinho quem quiser pode ficar para me ouvir a tocar. Eu não nasci vegana, não é? Eu tornei-me vegana e sou vegana há 3 anos. Foi uma viagem tranquila, não é? Com altos e baixos e com descobertas, que começou já há mais de 20 anos, há mais de 20 anos. Então hoje a minha ideia é também, o objetivo desta apresentação, desta palestra, é, é desmistificar um pouco o que é ser vegan, o que é ser vegan ou vegano, né? Está tudo correto. Mostrar que se calhar é um bocadinho mais simples do que o que julgamos, que se calhar é mais fácil, mais tranquilo e até mais simpático do que muita gente que não conhece este meio por vezes pensa, está bem? Portanto, espero que de algum modo possa entusiasmar e também impulsionar alguém a tomar decisões nesse sentido. Então vamos lá. Portanto, a minha história. Eu comecei como ou seja, omnívora. Eu comia de tudo. Eu sempre fui um bom garfo, como se diz cá em Portugal. Quer dizer que eu gosto muito de comer. E sempre gostei de comer muito de tudo. Adoro comer, adoro a experiência de experimentar coisas diferentes. E eu aqui vou falar um pouco de tudo da minha experiência vegana, não só, obviamente, na alimentação, mas no meu caso a alimentação foi, e acho que também um pouco na maioria das pessoas, foi a alimentação que me levou a fazer transições e o resto veio depois. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, a minha viagem de 20 anos até ao veganismo. E eu decidi, por volta dos 16, 17 anos, deixar de comer carne. Portanto, não me tornei logo vegetariana porque continuei a comer tudo o resto. Portanto, eu comia peixe, comia ovos, laticínios, todos os derivados animais, mas deixei a carne. Isto porque eu sempre fui atleta, sempre gostei de desporto, sempre tive esse tipo de cuidado com a alimentação e então eventualmente fui deixando a carne vermelha. Então só comia frango em termos de carne. Uma vez tive a sorte de estar no sítio certo e ter um amigo que já não comia carne, que me sugeriu, olha, que dizes, tipo, deixaste de comer carne, experimenta uma semana, acho que se calhar vais-te sentir melhor sem carne. E então experimentei. E esse dia foi o último dia que eu comi carne na minha vida, portanto, eu deixei de comer carne com 16, 17 anos, não sei precisar ao certo, mas pronto, foi aí que realmente iniciou. Esse início e essa decisão, ao fim de uma semana da experiência, tipo, vou dar a hipótese de ver realmente se é assim tão diferente, eu realmente senti muitas diferenças no meu corpo e na maneira como eu me sentia. Baixaram os meus níveis de irritabilidade, eu sou uma pessoa muito acelerada, portanto fiquei muito mais tranquila, senti mesmo diferença. A minha pele limpou, tinha algumas borbulhinhas, então fiquei com a pele muito mais limpa, mais bonita, mais brilhante. E senti também aquela sensação quando comemos assim junk food durante uns tempos e depois passamos para uma alimentação saudável e o corpo diz, que alívio, então eu senti isso também. Portanto, eu senti que o meu corpo estava a gostar dessa alimentação. E foi isso que me motivou a continuar, mais do que qualquer conceito de porquê. Foi mesmo a questão de como me fez sentir. Foi por aí que tudo começou. Obviamente, quando decidi, não fazia sentido voltar à carne, porque eu sentia muito melhor, portanto, era uma decisão extremamente simples, e eu decidi então começar a pensar, tipo, ok, se isto assim, afinal, se é tão bom, vou começar, ganhei a curiosidade em descobrir benefícios, não é? Ou seja, eu para me sentir assim isto tem que ter algum motivo. Então comecei a estudar um pouco mais de nutrição, comecei a explorar o conhecimento integrado, portanto o porquê que eu me sinto melhor, porquê que tantas pessoas na altura não eram assim tantas, digamos de passagem, mas pronto, já eram algumas. Porquê que certas pessoas decidem então tomar esta decisão, não é, de mudar os seus hábitos e alguns comportamentos, e comecei a explorar o assunto.
Obviamente que isso levou-me à questão animal e sem dúvida que foi a questão animal que me fez manter-me nesse passo e nesse caminho. Quando me comecei a perceber e a associar, não é, o porquê de onde é que vem aquele pedaço de comida que na realidade é uma parte, não é, de um animal ou algo que é produzido através de um animal, obviamente essa impressão começou a ser cada vez mais forte, não é? Aquela dissonância cognitiva de calma, mas eu cresci a dizerem-me come a carninha, come, bebe o leitinho, come o peixinho, não é? Portanto, não havia uma única refeição na minha casa, enquanto eu era criança, e até durante a minha adolescência, que não tivesse um pedaço de carne ou um pedaço de peixe no prato. Era obrigatório por uma questão de saúde. E é essa a cultura com que eu cresci e acho que de um certo modo quase toda a gente. E então esse, esse deixar dessa cultura para trás e perceber que se calhar há uma maneira diferente e que realmente se calhar essa cultura não está, na minha opinião, tão correta quanto isso, não é? E estamos a evoluir, e o bom disto é que continuemos sempre a evoluir, fez então com que essa decisão se sedimentasse e cada vez fizesse mais parte de mim e de quem eu sou e realmente e cada vez mais fosse uma parte mais importante da minha história. Obviamente que isso traz desafios e também trouxe-me desafios. Aqui eu coloquei, isto é muito importante, desafios, nunca dificuldades. Tanto na maneira como comunicamos com outras pessoas, como no nosso diálogo interno, eu não gosto da palavra dificuldade, gosto da palavra desafio, porque o mindset muda completamente. Claro que há muitos desafios, como em qualquer situação na nossa vida que nós decidimos mudar. Nós estamos habituados, portanto, o ser humano é uma criatura de hábitos, logo, quando algo surge para mudar, por vezes pode ser desconfortável. Não quer dizer que seja difícil, mas pelo menos pode trazer algum desconforto. Eu passei por muitas fases diferentes, portanto, eu a carne, como eu já vos disse, nunca voltei, portanto, eu não toco num pedaço de carne, nem num derivado de carne, desde essa idade, desde os 17 anos. Mas fui andando para a frente e para trás, evoluindo e regredindo na questão do peixe, na questão de parte de laticínios e também dos ovos. Portanto, eu nesse percurso até ao veganismo, que foi um passo que eu dei há pouco mais de 3 anos, havia alturas que até era completamente vegetariana, depois havia alturas que raramente de vez em quando comia um peixe, depois uns ovos, portanto eu fui variando e tentei sempre que essas mudanças e que essas decisões fossem naturais, que fosse o que fazia sentido para mim. Obviamente, há outras questões também, portanto há questões por vezes, e dependendo de onde moramos, não é? Podemos ter mais ou menos acesso a alguns alimentos. É claro que para uma alimentação vegana há aquela ideia de que é muito difícil os alimentos, é difícil de encontrar. Na realidade, não. Se quisermos uma alimentação plant-based pura, ou seja, à base de plantas, é só termos vegetais e termos legumes e, obviamente, e frutas e sabermos um bocadinho de nutrição de modo a conseguirmos fazer sempre uma dieta regulada e regrada e com todos os nutrientes que nós precisamos. Mas para alguns alimentos mais específicos ou mais avançados, assim, mais modernos, por vezes é um bocadinho complicado. Quando eu comecei, obviamente era mais complicado ainda, hoje em dia é muito fácil, todos os supermercados cá, pelo menos, e na Europa, já têm uma secção vegana, acredito que no Brasil seja igual também, mas numa fase inicial era um bocadinho mais complicado. Um outro desafio foi o mindset das pessoas que me rodeiam, não é? Que isto acho que qualquer pessoa que esteja neste caminho também já passou por isso, que é, mas tu agora não comes carne, mas tu agora não fazes isso. Ou seja, o desafio também para uma pessoa, peraí, mas tu agora estás diferente, porquê? Já não é igual. É importante também sabermos lidar com isso e mostrarmos às pessoas com tranquilidade, com a vontade, que olha, decidi isto, podemos desenvolver mais ou desenvolver menos, mas sempre com boa onda, isso é muito importante e na minha experiência fez toda a diferença na maneira como o veganismo é visto pelas pessoas que me rodeiam. Outras coisas, mais desafios, a alteração de hábitos, não é? Somos criaturas de hábitos, portanto, estava habituada a ir a este restaurante, estava habituada a comer isto àquela hora e sabia-me muito bem. Não tem mal, trocamos hábitos por hábitos, não é deixarmos de fazer, muitas vezes é veganizar esse hábito, está bem? É mais simples do que parece. E como é que nós fazemos isso? O meu segredo, e acho que é um bocadinho também para
quase para toda a minha vida, que é o pensar fora da caixa, não é? Portanto, é se tentarmos ser criativos, tentarmos encontrar soluções para os desafios. Quando vemos as coisas como desafios e não como dificuldades, é muito mais fácil encontrar uma solução. E não, ou seja, focamos na solução e não no problema. E isso faz toda a diferença para uma transição e para uma experiência no dia a dia muito mais positiva e muito mais relaxada também. O último passo, bem, portanto, o vegetariano é relativamente fácil, há muitas pessoas que deixam de comer algumas coisas, mas o vegano, o vegan, muitas vezes é um bocadinho assustador no início. E eu tenho que assumir que também, para mim, também foi um pouco, porque eu já estava a pensar nessa hipótese já há algum tempo. Mas ainda a ouvia, ainda não a conhecia, ainda não tinha conhecimento suficiente, e ainda ouvia assim como um bocadinho distante. Era algo que eu sabia que ia acontecer, mas ainda não sabia exatamente quando. Portanto, no meu caso, foi o que é que me prendia? Era essas dúvidas, era o se calhar vai ser mais difícil do que eu julgo, como é que eu vou fazer estas alterações e vou ter que alterar algumas coisas, o que na realidade estava tudo na minha cabeça, porque eu já tinha uma vida quase, talvez 80, 90% vegan, mesmo em termos de hábitos e de consumos, não só alimentares. Portanto, a minha transição foi muito fácil, como foi assim tão longa, ao longo de tanto tempo foi super progressiva, nunca senti assim um choque muito grande. Mas tomar essa decisão tem sempre o seu peso e deve ser quando sentimos que faz sentido. Não faz sentido para mim apressar-nos para depois provavelmente o que vai acontecer é que vamos voltar atrás ou não vamos fazer bem porque ainda não temos o conhecimento suficiente para fazer bem e depois o que fica mal visto é o veganismo. Porque, não funciona, não me dei bem, senti-me mal. Há muitos casos que todos nós, acho eu, já ouvimos e a maioria dos casos são realmente pessoas que não se prepararam, não levaram o seu tempo, viram alguma coisa provavelmente que os fez agir e agiram demasiado rápido, sob impulso e por vezes, obviamente, numa decisão que tem algum peso e temos que ser responsáveis quando tomamos este tipo de decisões, toma-no demasiado depressa. Portanto, é importante, e na minha opinião, fazê-lo quando faz sentido e quando nos sentimos preparados é realmente fundamental. A partir do momento em que o fiz, foi curioso porque olhei para trás e pensei, e também é muito curioso porque já falei com várias pessoas veganas e quase toda a gente diz o mesmo, que é, epá, porque é que eu não fiz isto há mais tempo? Eu pessoalmente também senti isso. Eu, depois de estar do lado de cá, né, e de passar, não sei, talvez o primeiro mês de adaptação, olhei para trás, para esse primeiro mês e para os meses que estive a amadurecer a ideia, pensei que isto é tão fácil, não mudou nada na minha vida e o pouco que mudou foi para melhor. Portanto, porquê é que eu não fiz isto há mais tempo? Eu senti mesmo isso com muita força, de já devia ter feito isto há mais tempo e fez-me sentir muito bem. Eu senti-me orgulhosa de mim, de conseguir dar um passo, de realmente mudar os meus hábitos, mudar os meus comportamentos, de modo a ser coerente com o que eu acredito e isso trouxe-me muito orgulho em quem eu sou e acho que isso também qualquer vegano sente aquele orgulhozinho lá no fundo. E pronto, sou vegana, não é? E agora? Acho que também acontece, esta dúvida surge, tipo, ok, já passei aquele primeiro murinho, aquele primeiro desafio de tomar a decisão e de começar mais ou menos a habituar-me, e agora começa uma nova realidade, que na realidade é algo que já existia, mas com umas ligeiras alterações, e vamos então levar isso para a frente. As dúvidas vão estar sempre presentes, não é? E a informação hoje em dia é muito mais fácil. Temos o Google, temos a internet com informação extraordinária. Há uns anos era um bocadinho mais complicado e quando deixei de comer carne, eu acho que ainda não estava a começar a internet cá em Portugal, portanto, e os computadores ainda eram muito arcaicos, portanto, era bem mais complicado encontrar informação. Hoje em dia é muito simples, é tentarmos perceber como é que as coisas se fazem. Portanto, que adaptações é que eu tenho que fazer aos meus hábitos alimentares? E isto é importante, se já fazíamos alguma coisa bem, mas que não era vegano, vamos continuar a fazê-lo, vamos apenas perceber como é que vamos adaptar. Por vezes não temos que mudar assim tanto quanto isso. São coisas muito simples.
é só percebermos realmente quais são os hábitos e os consumos que temos, que não estão alinhados com isso, e então e fazer ligeiras alterações. Para isso, como é que nós conseguimos fazer isso? Eu, pessoalmente, eu filo estudando exatamente o que é que implicava cada uma dessas coisas. Portanto, os nutrientes, em termos de, na questão da minha alimentação. Portanto, estudei bastante a questão da nutrição. Também sempre foi uma área que eu gostei. Portanto, não foi assim tão complicado quanto isso. Estudei os ingredientes, estudei sabermos, sei lá, alguns compostos, alguns ingredientes de alguma coisa que nós compramos que já vem feito, que tem tem aquelas letrinhas, não é? Quais os ingredientes? Saber que alguns é 220, é tal, tal, tal. Aqueles códigos de químicos e de substâncias que são adicionadas ao alimento que estamos a comprar. Saber que algumas não são veganas, portanto, tentarmos ter esse filtro. Algumas, como o carmim, não é? Que é um colorante que é utilizado muito na comida, que é feito à base também de animal, de insetos. Portanto, conhecer algumas dessas coisas para que depois se torne muito fácil as decisões, que não fiquemos na dúvida. A parte também sei lá, do consumo de higiene, portanto, tudo que é cremes, shampoos, maquiagem, também julguei que ia ser muito complicado. Não, foi muito mais simples. Foi começar a conhecer. Há listas na internet, há sites 100% e grupos no Facebook, em todo lado, dedicados a essa informação. E é que é só irmos lá e pesquisar e vermos quais os produtos que estão de acordo com o que nós acreditamos também. E então, obviamente, se vou investir e se vou dar dinheiro a uma empresa, prefiro dá-lo a uma empresa que realmente que esteja alinhada com os meus ideais também. Portanto, é bem mais simples do que parece. E quem depois entra em minha casa, quem convive comigo, eu tenho na mesma os cremes, eu tenho na mesma maquiagem, eu tenho na mesma as comidas, os queijos, tudo vegan, não é? Os queijos, as carnes, os enchidos, todas aquelas coisas que quem gostava de comer antes, ou seja, quem não mudou pela vontade do sabor, mas sim só pela questão moral, que foi o meu caso, e eu não deixei de gostar dessas coisas. Eu apenas decidi deixar de as comer porque acho que não devo comê-las. Mas continuo, é um sabor que eu gostava muito. Então encontrar substitutos que na realidade têm os mesmos sabores, as mesmas texturas, as mesmas experiências, o cabelo continua macio, etc. Portanto, isso tudo é extraordinário percebermos quando percebemos que há todo um mundo para lá do consumo normal, vegano, que realmente temos imensa oferta e cada vez mais oferta, o que é extraordinário. As relações também podem alterar um bocadinho, não é? No dia a dia. Há pessoas que por vezes hábitos, costumamos ir com um grupo de amigos, vamos a uma churrasqueira, que acho que também é por aí, Brasil também usam muito e gostam muito. Irem a uma churrasqueira, normalmente uma churrasqueira o que é que tem? Tem carne e tem quanto muito peixe. Torna-se complicado, temos que saber fazer algumas alterações. Alguns sítios, por vezes, não têm qualquer tipo de comida para nós. Mas são alterações simples. As pessoas começarem a perceber que há certas coisas que já nós não fazemos, ou então que fazemos de um modo diferente, e mostrar a essas pessoas que está tudo bem na mesma e que somos as mesmas pessoas, apenas tomamos algumas decisões diferentes, mas somos as mesmas pessoas. Esta acho que é uma dos assuntos mais complicados para a maioria dos veganos, não é? Que é as conversas, as tertúlias, que é como abordar ou como ter uma conversa com pessoas que não são veganas, não é? E que não tenham, não percebam muito, não tenham muita formação ou até que tenham uma opinião divergente da nossa. Isso é perfeitamente possível fazê-lo de uma maneira saudável. Na minha opinião, o segredo é falar de uma maneira tranquila, descontraída e com um tom e uma energia leve. Isso faz toda a diferença. O tom com que eu entro numa conversa, se estou tranquila e se estou a falar e se estou numa de ouvir o que outra pessoa tem para dizer, por muito que eu não concorde e ache completamente oposto à minha opinião, vou estar tranquila e vou deixar, as pessoas não têm todas que concordar connosco, portanto vamos aceitar a diferença, até porque para mim, eu acho que o veganismo para mim é compaixão e amor. Portanto, se nós não temos compaixão e amor pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, por um outro ser humano que, pronto, que tem uma atitude diferente, que não pode até não ter a melhor postura,
não tem mal, temos que aceitar e temos que de algum modo responder com amor. Temos que mostrar que o caminho é sempre esse, que é estarmos bem com as pessoas e estarmos bem com, não fazemos mal nem aos animais, não é? Nem ao planeta, nem às outras pessoas também. E eu penso na minha viagem tão longa, e sempre tive, o meu mindset sempre foi muito vegetariano, de não matar animais, não prejudicar, ter esse cuidado. E demorei tantos anos a chegar vegana. Acho que é um bocadinho hipócrita da minha parte eu querer que as pessoas mudem de um dia para o outro ou que concordem comigo. Não, eu tenho que aceitar as pessoas como elas são, mas obviamente as pessoas também terão que me aceitar a mim. Então, quando nós aceitamos o outro, torna-se mais fácil a outra pessoa também aceitar-nos a nós e também fica mais disponível para ouvir de uma maneira mais atenta e mais curiosa sobre o assunto. Portanto, não entrar em confrontação é importante. Debater ideias quando há energia, quando há aquele feeling que faz sentido falar, sabermos quando faz sentido ou quando não faz sentido. Não é à mesa, quando as pessoas estão a comer carne, que vamos estar a ter muitas conversas, porque elas vão se sentir atacadas, não é? E uma pessoa atacada automaticamente ou ataca ou entra ou fica defensiva e não estamos a dignificar o veganismo, não é? Saber trazer factos para a conversa, isso é muito interessante e isso eu noto na minha experiência. Eu, quando lanço um facto de que o veganismo é interessante ou que faz bem porque A, B ou C, e são factos e ciência, as pessoas ouvem de outra maneira. Não é só apenas uma opinião. Por vezes a questão moral obviamente um bocadinho mais densa, é mais complicada, porque quase que estamos a dizer o que tu estás a fazer não é moral, não é? Se eu estou a dizer que o que eu faço é moral, uma outra pessoa que não o faça, obviamente por exclusão, não será moral. Portanto, é importante não entrarmos por aí. Normalmente não tem grande resultado. E nós queremos passar a mensagem, não é? E fazer as pessoas de algum modo pensar no assunto de uma maneira tranquila, cada uma ao seu tempo. E acima de tudo também mostrar que não é assim tão complicado, que é fácil, que pode ser interessante, é saboroso, pode ser uma opção. Porque não começar a introduzir apenas uma opção em vez de ser carne, peixe, carne, peixe, carne, peixe, carne, peixe vegetariano, carne, peixe vegan. E assim começar a desmistificar aquela coisa do ser vegan e torná-lo como algo mais natural. E ao ser mais natural para as outras pessoas, as pessoas vão se sentir mais próximas e se calhar vão tomar essas decisões. E tenho imensas pessoas que no Instagram, amigos meus pelo WhatsApp, que me ligam todos orgulhosos. Olha, sabes o que é que eu comi? Hoje comi um hambúrguer vegan. E ligam-me todos orgulhosos para comunicar comigo. Se eu tivesse um outro tipo de postura, não iriam fazer, ou se calhar até nem tinham experimentado. Portanto, tentem sempre passar essa palavra e essa energia para quem sabe cozinhar bem, que é o meu caso. Partilho muita comida também, as pessoas gostam, os meus amigos adoram vir cá comer a casa e obviamente é tudo vegan e ninguém se queixa e nunca sobra. Portanto, levarmos a coisa sempre de uma maneira tranquila é a melhor maneira. Sabermos os factos, ok? Portanto, se vocês querem de algum modo conseguir defender a vossa posição, saber os factos a 100%, quais são os valores, os porquês, ok? Sabermos de algum modo contrapor com informação fidedigna, isso é muito importante. Porque obviamente, depois é sempre uma situação curiosa, as pessoas querem saber mais. Há perguntas frequentes, há uma data de sites, documentários, palestras, há muita informação online, há livros também onde nós podemos ir buscar essa informação toda para nós, obviamente para sabermos o que estamos a fazer e para o fazermos cada vez melhor e também para conseguirmos ter argumentos quando as conversas surgem, não é? Portanto, é bom de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Há aquelas clássicas e aquelas clássicas devemos, então essas já, se ainda não foram bombardeados, eu já fui bombardeada muitas vezes com essas perguntas e serei muito mais, obviamente, que são a deficiência de proteína, tipo, mas tu não comes proteína. A carne é obrigatória, uma pessoa sem carne não tem energia, não tem massa muscular. Isso da massa muscular e a energia, no meu caso, não é muito. É óbvio, porque quem me conhece sabe, eu não sou muito magrinha e não sou muito calminha, portanto, nessa situação é óbvia. Inclusive, por vezes ouço, mas tu és vegan, não parece nada, tipo, tens corpo. É algo que eu assisto também com alguma regularidade. Depois há aquele tipo de perguntas barra comentários, tipo, mas as plantas também têm sentimentos. Sabemos lidar com esse tipo de perguntas. A pergunta da ilha, se fosses para uma ilha.
pronto, faz parte, não é? Vamos ouvir isso muitas vezes. Outra questão importante também, o preço. Mas eu não tenho dinheiro para fazer uma dieta vegana. Mostrarmos, explicarmos que não é assim tão caro. Pode ser caro se eu comprar queijos veganos, se eu comprar, comer muitos cajus, muitos frutos secos, obviamente. Mas se levarmos uma alimentação, podemos levar uma alimentação super, aliás, muito mais económica e, aliás, em grande parte dos países mais pobres no mundo, a base, a fundamental da sua alimentação é a alimentação vegetariana, não é? Porque, e se pensarmos, das coisas mais caras que qualquer pessoa compra, acaba por ser a carne e o peixe. Portanto, não é assim tão caro quanto isso. E depois a luta, não é, do sabor versus a moralidade. Isto acaba por ser sempre um bocadinho complicado. Eu nunca poderia ser vegan porque gosto muito de queijo, porque gosto de bacon. Sabemos lidar com isso, sabemos de algum modo redirecionar e mudar, ou pelo menos dar uma opinião e dar uma proposta diferente às pessoas é sempre interessante. E por vezes podemos mudar não só os nossos hábitos, mas os hábitos de outras pessoas, não é? E assim estarmos a ajudar também um pouquinho o mundo, fazermos a nossa parte. Bem, eu agora gostava de saber se alguém tem alguma questão, algum comentário. Estou aqui para também para vos ouvir e para partilhar a minha e a vossa experiência, portanto, gostava de vos ouvir um bocadinho. A gente Alguém tem alguma algumas questão? questões, sim. Uma delas é que Portugal é veg friendly. QB. Não é o país mais vegan friendly, mas também não é muito difícil e está a mudar muito. Eu pessoalmente eu moro no Porto. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal, portanto é uma cidade bastante grande. Temos Lisboa e temos o Porto, são as cidades principais. Portanto, quem vive no Porto ou em Lisboa tem acesso a muita coisa, é muito fácil. Temos restaurantes vegan, temos nos supermercados, temos imensos produtos vegan, temos supermercados mais pequeninos, direcionados mesmo para esse mercado. Portanto, há alguns supermercados em que eu encontro produtos espetaculares, muito difíceis de encontrar, mas mesmo no supermercado comum já há tofu, já há soja, já há seitan, já há queijo até das melhores marcas de queijo vegano. Portanto, já se encontra leite vegetal, é muito comum. E o mais giro é que vejo a mudança, vejo o crescimento todos os dias. Portanto, quer dizer, agora com o confinamento, com a Covid, está um bocadinho mais complicado. Mas é para tudo, não é só para a questão vegana. Vê-se mesmo as pessoas estão interessadas e ao haver procura, obviamente vai haver oferta. E a oferta está a crescer. Mesmo os restaurantes clássicos começam a ter uma opção vegan, uma opção vegetariana. Já não é assim uma coisa tão estranha como era há uns anos. Muito bem. O Carlos perguntou também, você já comentou um pouco, mas se você puder responder para ele, como que a sua família, os seus amigos lidam com o seu estilo de vida veg e como você também lida, né? Tendo pessoas não veg por perto. Não tenho nenhum amigo assim próximo, nem familiar. Não, minto, eu tenho um familiar, eu tenho uma prima que é vegan, mas não está mesmo aqui, ou seja, ela mora em Barcelona, portanto eu não convivo com ela diariamente. Mas de resto, pessoas com quem eu convivo diariamente, não tenho ninguém vegan, nem sequer vegetariano. Tenho uma pessoa ou outra que não come carne, mas o resto são todos omnívoros. No entanto, toda a gente lida muito bem. Não tenho razão de queixa, tenho muita sorte. Obviamente também faço por isso, não é? Toda a minha família, no início, a minha mãe fazia-lhe um bocadinho de confusão, mas depois, quando percebeu que não era assim tão complicado, acabou por começar a explorar e hoje em dia faz-me comidas extraordinárias, faz-me hambúrgueres, vai ver receitas na internet e põe-se a fazer hambúrgueres e queijos e é uma cozinheira extraordinária e dá-me imenso jeito. Os meus amigos também, não eu cozinho muito bem também, então os meus amigos vêm com muita naturalidade porque estão habituados ao veganismo, ao meu veganismo, estão habituados a comer em minha casa e são fantásticos. Quando eu vou comer à casa deles ou quando vamos comer fora, têm imenso cuidado e consideração comigo, de não misturar, de se vão comer carne, tentar de algum modo não passar as coisas muito à minha frente, porque sabem também que me faz um pouco de confusão. Portanto, eu tenho mesmo muita sorte. O meu namorado come carne, mas também
como vegetariano, como vegan comigo muitas vezes, quase sempre. Portanto, não tenho, é mesmo fácil. Na minha experiência, tem sido muito tranquilo e não tenho gostado de nada. Tem as tuas dificuldades, mas como tudo na vida. E o Luiz perguntou também qual é a maior dificuldade que você vê no seu estilo de vida. Eu não vejo nenhuma, honestamente, eu não vejo nenhuma. Um, a única, se tiver que realmente enumerar algo, e assim, eu sou apaixonada por comida, ok? Portanto, eu sou foodie for life. Portanto, adoro comer, adoro restaurantes, adoro cozinhar. Portanto, eu sou mesmo apaixonada por comida daquelas loucas que sou capaz de viajar para ir comer, para experimentar uma comida em algum sítio. Portanto, a única coisa que me custa um bocadinho, mas não é muito, é só um pouco, é ainda não ter aquela oferta gigante de poder ir a qualquer lado e poder comer tudo no menu, ter ainda que selecionar, porque ainda há pouquíssimos restaurantes 100% vegan, e então os que eu vou, normalmente tenho que escolher, estou ali um pouco limitada, não é, sobre o menu. Ou então nem tenho menu, mas peço ao chefe e eles inventam qualquer coisa e normalmente não é muito difícil. Portanto, seria por aí. A única coisa será não poder comer assim mesmo muito bem e todos os pratos que eu gostaria de comer, veganizados, fora de casa, pelo menos.